Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra Preces Espíritas, de Cair Bar Schutel, um dos principais espíritas do nosso país, falando assim, dentro da última hora, trabalhador da primeira hora, foi um dos primeiros chamados ao espiritismo, e tão logo chamado, veio. É um personagem muito importante no estado de São Paulo, na cidade de Matão, onde chegou a ser o prefeito da cidade, o primeiro, e também pela sua defesa do espiritismo, lançamento de revistas. Tem uma revista começada por ele que existe até hoje, a Revista Internacional de Espiritismo, e também pelas suas obras, além, claro, da editora O Clarim, que ele também fundou, e que hoje edita as suas obras. Inclusive, já faz um tempo, a O Clarim tem reeditado, lançado com um novo projeto gráfico, nova diagramação, as obras de Caribar Schutel. Infelizmente, ela parou de fazer isso, não sei o que houve. Estou aí aguardando aqui, ó. Eu já tinha comprado até todos os novos, não estão por aqui para mostrar. Eu guardei no outro lugar que não dá para mostrar. E aí tem feito então, o relançamento. E entre as obras que foram relançadas, então um pequeno livrinho de Preces Espíritas também foi relançado com esse projeto gráfico bem atraente, bem bonito. Também temos aqui a imagem aqui do nosso Cair Bar, bastante conhecida dele. Esse aqui é um livro de bolso, tá? Que contém as preces de o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que o Cair Bar Schutel fez nessa obra? Ele pegou o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo e inseriu todo aqui. E aí colocou um pouquinho aqui antes de começar o provavelmente capítulo 28, e colocou o preâmbulo, que pertence aqui ao capítulo 28, e algumas questões e respostas sobre assuntos ligados às preces. Então, Deus, religião, moral e oração, que simulam muito as perguntas do Livro dos Espíritos, embora a resposta nem seja literalmente a mesma. Muitas vezes, até porque muitas vezes ele faz uma pergunta diferente. Mas é para quem não conhecia nada sobre o Espiritismo, pegasse essa obra, tivesse um embasamento mínimo. Então, por exemplo, que tipo de pergunta eu ia fazer? O que é Deus? Qual é a prova da existência de Deus? Deus tem forma humana? E aqui a gente nota o contexto da época. Porque é muito forte na época de Carvalho Schutel, essa obra aqui, eu não tenho ideia de quando é que ela foi lançada a primeira vez, mas ele militou muito ali no início do século XX. Aqui nós temos a 73ª edição, que significa que essa obra vendeu muito bem, né? Isso é um dado que faltou aqui no livro, com a primeira edição, mas é 1900 e alguma coisa. Então o catolicismo é muito forte. E no catolicismo tem o dogma da Santíssima Trindade. E Deus tem uma forma humana, que é o que diz a antropomorfização de Deus, a visão antropomórfica. Então ele faz perguntas do seu contexto, conversando então com o seu público que tinha essa questão, que na época era algo assim, muito importante. Aí depois ele vai se deter o que é a religião, qual é a razão da religião, que vai colocar a máxima de Jesus, fazer os outros que gostaríamos que nos fizessem. Depois sobre o que é a moral espírita, no que é que ela consiste, o que é a prece. Então, alguns assuntos bastante básicos. E depois disso, ele vai colocar, então, as preces contidas no Evangelho. Então, vai começar ali com a oração dominical, para o começo das reuniões, para o encerramento das reuniões, para os médiums, para o encerramento, aos anjos de guarda, por aí vai. E assim até o fim, onde depois ele mesmo inseriu duas preces feitas por ele, a carta aqui a Jesus, que essa é uma prece feita por ele, e que ele registrou, tem até a data, 19 de março de 1936. Então, é aproximadamente esse livro dos anos 30. E aqui neste livro tem também uma das preces que ficaram mais famosas do movimento espírita, a prece de Carita. E tem uma nota aqui da editora, muito interessante, que situa de onde é que saiu essa prece, a prece de Carita, porque obviamente ela não está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então a nossa editora é o seguinte: esta prece não se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas na obra Rayonnement de la Vie Spirituelle, de W. Creel, livro que fez grande sucesso em seu lançamento e ainda editado na Bélgica.
Esta prece do espírito Carita foi psicografada na noite de 25 de dezembro de 1873, portanto, há mais de 100 anos. Obviamente, essa nota aqui é posterior a 1973. O Wallace Leal V. Rodrigues, foi durante muito tempo editor da O Clarim, se valeu da segunda edição da União Espírita Belga, de 1949, na qual se encontra impressa Carite. Em francês ou francês-belga, não há duplo R, portanto o nome correto é Carita. Entretanto, devido ao aportuguesamento desse vocábulo, vamos manter Caritas, que é o mais conhecido no Brasil, o que eu discordo. Aqui eu prefiro que a tradução seja realmente literal. Até porque, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 13, nas instruções dos Espíritos, nós temos mensagem ditada por um Espírito que assinou Carita. Então, como de novo aqui vem, então é a prece de Carita. Provavelmente, Carita não é um nome próprio. Carita vem do latim, foi um nome que se valeu a esse Espírito, e que a tradução é caridade. Então o Espírito não se identificou, usou a palavra caridade em uma outra língua para assinar a mensagem e para assinar essa prece. Então, se fosse mesmo traduzir realmente, seria o correto prece da caridade. Mas esse é apenas um detalhe. O curioso é saber de onde essa prece veio. W. Creel é uma senhora que era uma médium, uma médium francesa, e que na noite de Natal, né, de 25 de dezembro de 1873, recebeu, então, essa prece. Inclusive, no original mesmo, da prece de Carita, faz uma referência que é uma noite de Natal. E que aí nas outras edições posteriores, e no uso comum, aí foi retirada, apenas para não gerar assim, um certo conflito, que ele está se referindo à noite de Natal, para ficar num contexto geral e utilizável como é hoje em nosso movimento. E o que eu achei que faltou aqui é estar na sequência. Porque na sequência vem a prece do anjo Ismael. E não tem de onde é que vem essa prece, porque ela também não está em O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu, sinceramente, não sei qual é a origem dessa prece e tenho curiosidade de saber de onde é que ela vem. Se ela foi recebida no Brasil, foi recebida na FEB, afinal, Ismael, anjo protetor do Brasil, aparece bastante o Brasil para o coração do mundo, pátria do Evangelho, por aí vai, não sabemos. E hoje, inclusive, há pesquisa sendo feita para identificar melhor quem é a senhora Creel. Porque, obviamente, por esse nome a gente não conhece no movimento espírita. E garanto que ouviram falar, vinculam a obra, a prece de Carita. Mas quem ela era, produziu outras obras, qual a sua história, qual a sua biografia, então hoje está sendo pesquisado lá pelo CSI do Espiritismo, que vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se vocês não conhecem o trabalho ainda do CSI do Espiritismo, conheçam. É um trabalho, uma página de Facebook, que produz várias pesquisas em torno da história do movimento espírita. Então, eles começaram identificando quem eram os médiuns da codificação, aqueles que aparecem, pelos quais os espíritos ditaram as mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois também na Revista Espírita. Foi o pessoal que também conseguiu achar a quinta edição de A Gênese de 1869, que gerou uma boa polêmica, e eles têm pesquisas assim, excelentes sobre a história do movimento espírita e de Allan Kardec. E nos últimos dias, mesmo agora, eles foram assim, desafiados a identificar quem então é essa Madame W. Creel. Obviamente, a pesquisa ainda está em andamento, embora já tenha alguns resultados bastante interessantes. Bom, e sobre o uso dessa obra, Preces Espíritas? Ela é realmente tão usada assim nos dias de hoje? Pelo número de edições que nós vemos aqui, que é a 73ª, de número 73, e isso em 2014, 6 anos atrás. Foram lançados 20 mil exemplares dessa ediçãozinha aqui. Então é um livro que tem bastante saída. Embora eu veja que ele foi muito mais importante na sua época, lá em 36, do que nos dias de hoje. Por quê? Naquela época, a divulgação do Espiritismo estava recém começando. Então lançaram periódicos, lançaram os textos de Allan Kardec, fazer essas separatas que contém aqui um excelente trecho do Evangelho segundo o Espírito, são importantes mesmo. Mas hoje, todas as preces que nós encontramos aqui são facilmente encontradas na internet.
O Evangelho segundo o Espiritismo é, com certeza, a obra espírita mais vendida no país. Então, a questão sobre as preces em si, e até sobre os outros capítulos que antecedem, no capítulo 27, a transmissão da prece, o mecanismo, a eficácia, também são facilmente encontráveis. Então, por questões de acesso às preces espíritas, e ao que o Espiritismo diz sobre a prece, realmente temos aí um grande arsenal disponível, gratuitamente. Acontece que essa obra aqui ainda é uma boa divulgadora do Espiritismo. Por isso ela ainda é bastante interessante nos dias de hoje. Então as pessoas podem sim acessar o Espiritismo por esse livro, Preces Espíritas. Seja no momento de dor, seja no momento de aflição, seja qualquer outro momento, ser utilizado. Eu mesmo vi muitas vezes meu pai usar esse livrinho aqui para, na época, lá, nos anos 90, na verdade até hoje, mas principalmente nos anos 90, para fazer a prece de Carita e a prece do Anjo Ismael. Obviamente não tinha essa edição, que é uma edição mais velhinha, mas não tem problema. Então, é uma obra que ainda divulga muito bem o Espiritismo. Embora todas as preces que eu disse, que estão aqui são encontráveis facilmente em outros lugares. Então, aqui fica recomendado, sim, uma excelente leitura para quem quer iniciar, para quem deseja ter uma rápida noção sobre o que o Espiritismo diz sobre as preces, e vamos dizer assim, quais são as preces espíritas, ou os momentos, as ocasiões em que o Espiritismo recomenda o uso da prece. E também uma excelente indicação para começarmos a ler Cair Bar Schutel, um autor muito importante para o movimento espírita. E você, tem esse livrinho aqui? Usa esse livro diariamente para fazer as suas preces? Ou usa outro livro? Comenta aqui embaixo, quero saber. Não se esqueça de deixar o like, compartilhe para chegar a mais pessoas e clique aqui no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos. E aqui vão aparecer 2 outros vídeos do seu interesse. Te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!